Eu gosto de brincar, eu brinco e falo assim, sem querer ser herói, né? Porque a inflação também não mostrou muita tranquilidade, né? Um arrefecimento não mostrou ainda, os núcleos continuam afetados, então a figura da inflação ainda não é das mais bonitas, né? Então os juros vai permanecer alto pelo menos até o primeiro tri do ano que vem, em 14%, que nem a gente acha, né? E a gente tem uma eleição na boca da botija aí. Fala, investidor, eu sou Giovanni Rezende. Tudo bem? Eu sou Henrique Tasca, Assessores da Avel Investimentos. Estamos aqui direto da Expert, gravando mais um podcast que também vai estar disponível no Avel Play. E hoje nós temos aqui como convidado o Felipe Arslan, da Vinland Capital, para falar um pouquinho sobre o cenário macro, um pouquinho sobre esse aumento de juros. Bem-vindo, Felipe. Valeu, rapaziada. Obrigado aí pelo convite, a todos da Avel. É uma honra estar aqui com vocês. É um escritório que parceiro nosso, conta sempre com a gente. Quero falar rapidamente sobre a gestora. Por favor. A gestora ela foi fundada em 2018, então ela tem um pouco mais de 4 anos de existência. Ela foi fundada pelo James Oliveira e pelo André Laporte. Eu gosto sempre de falar das pessoas que estão no fundo, porque no final do dia o capital humano é o que faz a diferença. Então o James ele foi um dos 5 fundadores do BTG Pactual e chefe de renda fixa da proprietária da Asset por algum tempo. E o André, por outro lado, ele foi o único brasileiro que se tornou sócio de um banco de investimento americano na história, se tornou sócio da Goldman Sachs em 2010. Foi o único brasileiro que conseguiu esse cargo, né? Chegar a esse ponto. Tocou o book proprietário da Goldman, um book de 9 bi de dólares em equities, podendo operar globalmente. E fez toda a carreira dele lá fora. Ele é praticamente um gringo aqui no Brasil. E quer queira, quer não, na verdade, nosso time ele tem uma experiência global muito grande e faz com que, naturalmente, as nossas posições globais sejam relevantes. Então, número 1 da Vinland somos uma casa global. De fato, nós olhamos para diversas geografias, não só Estados Unidos, tá? Fora do Brasil, mas outras geografias, outras localidades do mundo, onde a gente tem posições, principalmente em moedas e juros. E isso faz com que a gente se descorrelacione um pouco do mercado. Olha bastante para fora. Pra vocês terem uma noção, a gente pouco pisou em Brasil nos últimos 9 meses. Tiveram uma rentabilidade muito boa, inclusive, né? É isso que eu ia falar. Não precisa estar no Brasil, né? Para você buscar rentabilidade, retorno. Então a gente tem de sempre olhar para fora para ver aonde tem oportunidade para a gente estar sempre beliscando aí. Outro ponto que eu gosto sempre de bater a tecla, porque acho que é importante isso para o investidor final, é a nossa preocupação com preservação de capital. Tanto o André quanto o James são 2 caras aficionados por proteções, tá? Hedges. Então a gente pouco dorme sem proteção nos fundos. Isso é uma dinâmica deles, é o DNA deles, que os 2 tocaram proprietárias de banco. Então havia uma preocupação muito grande com quebrar banco, né? Então a preocupação com risco, o risk management é extremamente importante para a gente. Redear produto é extremamente importante, né? Assim como liquidez. Então a gente não opera nada que não tenha muita liquidez, tá? Os nossos produtos são extremamente líquidos. Faz com que naturalmente a gente consiga manejar mais rápido o barco, né? E acho que foi isso um dos fatores predominantes para a gente ter escapado, uma das pouquíssimas gestoras que escaparam da crise de 2020 de maneira ilesa. Perfeito. E qual é a área que tu trabalha dentro da gestora hoje? Hoje eu sou RI, Relações com Investidores, mas a minha vida toda, aos 25 anos, eu fui trader de ações. e só para entender um pouquinho mais, qual que é o tamanho da gestora atualmente? Boa, acabei esquecendo de falar, né? A gente captou bastante, tem sido uma captação muito violenta para a gente. Hoje a gente está com quase 11 bi sob gestão. Isso porque em 2020 a gente tinha 1 bi, tá? Meio de 2020. Então atingimos quase 11 bi sob gestão e crescendo bastante, tá? Crescendo em todas as linhas de produto. Até queria comentar, né? Praticamente começaram junto com a Avel, né? Um pouquinho depois a Avel começou a... Não sabia disso não. Legal, bacana. Começaram 2018 também? A Avel Legal. 2019, mas praticamente, né? Recente. Cara, vocês começaram numa época boa, porque a gente começou o fundo na greve dos caminhoneiros e uma das eleições mais disputadas da história. Então o Brasil estava divididaço. Foi um período horroroso. Mas eu sempre gosto de dizer o seguinte, cara.
em mares revoltos que você vê quem é bom marinheiro. Né? Então a gente passou ali... Sim, faz uma limpa no mercado, quem ficou Cara, permanece, difícil. né? Difícil. A gente não foi bem em 2018, mas existem momentos que você ajusta mais rápido a engrenagem. E foi isso que a gente fez em 2018. 2019 a gente entrou voando. A gente foi o segundo melhor fundo da indústria, um dos 5 primeiros fundos multimercados da indústria do ano fechado 2019. E aí veio 2020, nós escapamos praticamente ilesos da crise, não sofremos nenhum drawdown, e aí a gente acabou se diferenciando bastante. Foi, acho que os investidores se sentiram extremamente confortáveis com a administração de risco, e aí a gente começou a captar bastante. Muito bom. E vamos lá. Qual é a visão hoje que a Vinland tem no mercado? O que vocês estão vendo aí para os próximos anos? Essa questão de aumento dos juros também é importante falar, porque talvez a gente está chegando num topo, né? De que forma que vocês estão identificando até oportunidades que a gente tem hoje no mercado? Cara, a grande oportunidade foi os juros nos Estados Unidos, né? A gente diminuiu os juros em algum momento e agora a gente começou a aumentar novamente. Porque a gente continua acreditando no quê? Que a economia americana ainda continua apresentando números extremamente fortes, a inflação não recua, muito pelo contrário, né? E o Fed, o Banco Central Americano, vai precisar apertar mais a economia. Então, né, oportunidade, eu diria para você, que continua sendo ainda estar posicionado, comprado na Treasury americana, obviamente menos, né, um pouquinho menor de tamanho do que no começo do ano, porque a simetria é menor. Duration menor também. Trouxemos para uma duration de 6 meses, menor, e aí você tenta capturar essa alta que ainda vai precisar ter lá fora. Vai precisar ter, tá? Aqui no Brasil, cara, a gente está olhando com um olhar muito tático, sem muita... Eu gosto de brincar, eu brinco e falo assim, sem querer ser herói, né? Porque a inflação também não mostrou muita tranquilidade, né? Um arrefecimento não mostrou ainda, os núcleos continuam afetados, então a figura da inflação ainda não é das mais bonitas, né? Então os juros vai permanecer alto pelo menos até o primeiro tri do ano que vem, em 14%, que nem a gente acha, né? E a gente tem uma eleição na boca da botija aí. Até eu queria te perguntar, Felipe, sobre a inflação, né? A gente está com uma taxa Selic elevadíssima, né? Uhum. E mesmo que agora a gente comece a controlar a nossa inflação doméstica, né? A gente é um país muito dependente de importação, né? Então a gente vê lá nos Estados Unidos a inflação ali 9,1, né? Europa passando de 2 dígitos. O quanto que isso pode impactar ainda a nossa inflação, o nosso aumento, a nossa taxa de juros devido ao mercado externo? Você está querendo dizer se lá fora subir mais, se aqui vai subir igualmente, se vai subir mais, é vamos isso? Vamos lá, se a gente controlar agora a nossa inflação com o nosso aumento da taxa de juros, mas a gente ainda sofre porque vai demorar um tempo dos Estados Unidos controlar a inflação deles. Sim. Isso daí ainda a gente vai... Né, pode ser que prolongue mais ainda a nossa vida de juros altos. Bom, vamos lá. É óbvio que a situação americana ela acaba respingando para cá de uma certa maneira, principalmente em fluxo de capital, né? Saída de capital. Vão para onde é o safety haven, né? Que é o Treasury americana subindo. Agora, os componentes que impactariam a inflação não tem nada a ver muito com os Estados Unidos. A gente está falando de oferta de grãos e petróleo, né? Que basicamente é o que está incomodando demais a nossa inflação e a retomada econômica que aconteceu, né? Então, os juros, ele tem um lag de uns 5 a 6 meses para fazer o efeito necessário. E vai começar a fazer efeito. Né? Então, é esperar. É óbvio que o Fed está querendo ganhar tempo, exatamente porque eles têm feito essas altas muito grandes. Então a gente acredita que ele vai dar mais uma de 75 base points, não vai fugir disso, né? Vai precisar dar mais uma marretada dessa para tentar segurar. E o efeito vai ser, isso a gente espera um arrefecimento na inflação ano que vem aqui no Brasil para 5,7. Tá? Então aí você tem uma inflação já menor do que o ano anterior, né? Só que uma inflação não muito, ainda com uma cara muito bonita, né? Porque dá um índice de difusão ainda é muito alto,
mas é uma expectativa já de inflação caindo. Tanto é verdade que a própria nossa curva de juros já embute 200 basis points de corte de juros no ano que vem. Já tem 200 basis de corte na curva de juros no ano que vem. Tá? Então o mercado já enxerga isso. Então acho que, independentemente do que aconteceu nos Estados Unidos, acho que é óbvio que pega mal pra gente, a bolsa vai cair lá, vai cair aqui, fato, né? Não dá pra ficar ileso. Mas acho que a gente já corrigiu, muito bem feito, foi rápido, e eu acho que a gente vai colher também na frente esses frutos. Se a gente olhar para o Tesouro brasileiro hoje, o que o mercado está precificando é diferente do que sai no Boletim Fox, por exemplo. Né? O Boletim Fox indica ano que vem uma inflação de 4%, enquanto se a gente olhar no Tesouro, um pré está 13% e o outro IPCA mais 6%, ou seja, teoricamente o IPCA a mercado ele estaria mais alto sendo precificado. Lá fora tu acha que está acontecendo a mesma coisa também? O mercado está precificando algo diferente do que o Fed está precificando? Eu acho que sim, né? Acho que o Fed precifica... acho que o mercado está tentando entrar naquele modo um pouco mais otimista, de que vai ter menos alta de juros, e o próprio Fed querendo tranquilizar o mercado, porque é bom para todo mundo isso, mas no final do dia eu acho que ele vai precisar subir mais e o mercado vai cair na realidade, né? Acho que essa alta aí é muito preocupante da S&P lá fora para a gente, é uma alta que a gente não comprou, é uma alta que a gente está muito preocupado, porque a gente não acredita muito nesse movimento de mercado. Para a gente foi um bear market rally que não tem nada a ver com o que a gente está enxergando para frente. E aproveitando para perguntar então dessa possível recessão nos Estados Unidos, tu acha que isso já está acontecendo, isso ainda vai vir, tu acha que isso se prolonga? Historicamente elas acabam sendo um pouco sempre menores, né? Mas, enfim, a gente passou pela pandemia agora, como é que tu acha que pode vir essa recessão? Não, a recessão ainda não existe. Os dados americanos mostram que não existe recessão nos Estados Unidos. Então ainda... Não existe. Pior ainda não aconteceu. Não existe. Não existe recessão, porque você vê o mercado de trabalho extremamente forte, salários na lua, né? O mercado de serviço bombando. Housing deu uma diminuída, mas os aluguéis continuam altos. Durable goods também deu uma arrefecida, mas muito mais para o lado da oferta do que da demanda, né? Então, assim, o mercado americano com mercado de trabalho apertado é extremamente forte ainda, né? Extremamente forte. Não mostrou ainda sequer nenhum suspiro de um indício de recessão por hora, tá? Então a gente acredita que não existe, mas que ela vai vir, se o Fed levar esses juros para os juros restritivos, que a gente acha que é entre 4,5 e 5. Perfeito. Vocês falaram que vocês tiveram uma posição menor Brasil também, o que fez vocês terem uma ótima performance. De que forma que vocês estão olhando para os emergentes, né? Acreditam que é uma oportunidade os emergentes? Acreditam que a gente ainda tem que passar por alguns ajustes para que realmente seja um ponto de entrada? Como é que vocês estão olhando para isso? Os emergentes, na verdade, quando você chama de emergente, você acaba olhando para um basket meio complicado, né? Você fala assim... Quem é o Emerging Markets, né? Índia, China, Rússia. Né? Aí você começa a olhar para tudo isso aí e aí você fala, cara, o que sobrou? Brasil. Eu acho que o Brasil pode se beneficiar, cara. De verdade. Acho que o Brasil pode se beneficiar muito. Acho que é um país que tem exportado bastante. Acho que as exportações nossas bateram recordes, a nossa balança comercial. A gente está fazendo um ajuste necessário de política monetária e eu acho que a gente vai colher bons frutos em termos de política monetária, né? Então, é óbvio que uma recessão americana acaba impactando o globo, né? O consumidor global tem jeito na grande economia e vai acabar respingando um pouco. Mas vai acontecer. A gente só está vendo em que momento do ano que vem, se é no primeiro ou no segundo semestre, mas a recessão americana vai chegar. Eu queria te perguntar até, né, Felipe, aproveitar, né, tirar todas as nossas dúvidas aqui contigo em relação, por exemplo, a muito investidor internacional que vem fazer o famoso carry trade, né? Tu acha que em algum momento, quando sair dinheiro aqui do Brasil, esse ano pode acontecer isso, da gente afundar um pouquinho mais?
Qual que é a tua ideia em relação ao quanto que está vindo de dinheiro, está entrando, que já entrou esse ano, né? E que pode sair ainda, derrubar mais, né? Para, enfim, investir em juros dos Estados Unidos, que está cada vez subindo mais. Olha, eu acho que assim, o fluxo ele tem sido de saída, né? Constante. Eu acho que isso é normal porque o mercado está com avesso a risco. Mas eu acho que, de verdade, assim, o mercado ele deve se beneficiar de uma rotação, né? Em algum momento, quando o ajuste for feito, globalmente falando, de política monetária, né? Se tiver uma recessão, né? O mercado vai se ajustar. E eu acho que os emerging markets, principalmente o Brasil, por ser um país exportador, pode se beneficiar. Pode se beneficiar dentro desse pacote. Aliás, já se beneficiou, né? Porque você tem alguns países ali que é quase impossível de você investir, né, num pacote de emerging markets. Então acaba quase que sobrando só o Brasil, né? Então eu acho que o fluxo ele deve se beneficiar, a gente vai acabar se beneficiando desse fluxo em algum momento. É que a gente tem agora um problema fiscal, né? Nós temos um governo que está gastando um pouco mais, coloca as nossas contas públicas em risco, né? O teto de gasto, que é a nossa âncora, foi quebrado. Então, assim, há uma desconfiança disso acontecer. Então, tudo isso vai para o preço, o dólar acaba se valorizando, o CDS aumenta, que é o risco, o estrangeiro para vir para cá pede mais prêmio de risco. Então, há um perigo nisso na nossa economia, né? Frente a uma eleição também que gera grande volatilidade. Então é difícil você falar, pô, vai vir, não vai vir, quando vai vir, difícil. Hoje a Vinland trabalha com quais fundos, né? E quais fundos você acha que podem performar melhor agora nessa virada ou nessa possível recessão, e quais fundos que você acredita que podem ser utilizados talvez mais como uma preservação de capital, como você falou, que é um dos objetivos de vocês também? Legal, eu gosto bastante. Nós temos os fundos multimercados, né, que eles navegam muito bem em todos os cenários, né? Na minha opinião, eu sempre brinco, eu falo que é o camisa 10 do time, né? É uma bola, ele resolve. Então, os fundos multimercados bombaram, né, de ganhar dinheiro esse ano, pegaram alta de juros, queda do dólar, foi uma festa, a maioria deles, né? Então eu acho que o fundo multimercado ele navega bem, cara, porque ele, com um pouco mais de vol, você consegue entregar um pouco mais de rentabilidade em cima do CDI. Então eu acho que os fundos multimercado eles sempre são um coringa pra gente, né? Eu gosto bastante deles, não tiraria da minha carteira o fundo multimercado. Agora, obviamente, a renda fixa hoje, com o juro a 14, é difícil você escapar dela, não tem como, né? Então, tirar a renda fixa do teu portfólio não dá, né? É praticamente impossível, né? E eu acho que, assim, dependendo do apetite do cliente e da visão deles de longo prazo, eu acho que caberia aí um fundo long bias da vida, né? Aquele fundo que se protege mais do que a bolsa, mas que tem um horizonte de longo prazo interessante para você capturar bons movimentos, né, comprar algumas boas empresas, não estar exposto o tempo todo, dado o cenário que você está enfrentando. Então dá para surfar com quase todos os produtos, né, dependendo do tamanho de cada um deles dentro da pizza, né? Acho que dá para fazer um portfólio bem diversificado. Você falou de boas empresas, né? Isso é normalmente o que a gente escuta e que os investidores escutam e nos cobram, inclusive, né? No momento de uma crise, boas empresas. Na visão da Vinland, né, e até dentro do portfólio de vocês, o que seriam essas empresas que podem passar por um período de recessão, que podem passar por um momento de juros mais altos, que vocês utilizariam aí para carregar elas e que provavelmente já passaram por outras crises também, né? Cara, é difícil porque a gente gosta muito de commodities, né? Então as commodities hoje elas são talvez o nosso carro-chefe junto com os bancos. Os juros altos, os bancos acabam surfando bem esse movimento. Então, em tempos de recessão, são os dois plays aí que acabam saindo melhores do que os outros, que é commodities e bancos. Commodities e bancos. Então é o que a gente está posicionado por enquanto, esperando um momento para a gente adicionar talvez uma economia doméstica que a gente acha que não é a hora agora. Já que a gente entrou na conversa, na pauta de commodities, bom, você acredita que tem um grande ciclo de commodities acontecendo agora?
Ele está perto de terminar em algum momento, até ano que vem? Cara, os ciclos de commodities, eles são duradouros, né? Eles demoram um tempo para acabar, para começar, né? Eles têm pico e vale. A gente acredita que ainda os grãos vão continuar apertados por causa da guerra. Acho que tem uma restrição de oferta muito grande, né? O petróleo, o mercado entrando em recessão, talvez o petróleo deu uma caída. Acho que, né, o petróleo é correlacionado com PIB. Quanto mais cresce, o petróleo está extremamente correlacionado a isso, então pode ser que o petróleo, né, seja mais volátil um pouco para baixo por causa da recessão. Mas os grãos, cara, em termos gerais, assim, vão continuar apertados, né? Então a maioria deles vão continuar, pode até ceder um pouco, mas o cenário nos parece ainda um cenário bem apertado de oferta aí para as commodities agrícolas, principalmente. E falando em commodities, a gente entra também em minério e acaba entrando na China, né? Sim. Vocês têm alguma visão na China? Vocês têm alguma posição? Não, na China a gente não opera. Temos posições via empresas de commodities, tá? Então a gente opera empresas mineradoras, né, produtoras de aço, celulose, de açúcar, né? Então empresas de commodities. E de vez em quando a gente opera o oil, né, com o commodity em si, o WTI ou o Brent, né, até para redear algumas posições nossas. Mas a gente prefere estar posicionado nas agrícolas ainda, por enquanto. Já que entramos no assunto também, China, né, em relação à parte de commodities, né, aço, né, nesse momento que os juros da China já está mais baixo, né, macroeconomicamente falando, agora vai ter uma demanda mais alta, tem um potencial do aço ainda, sei lá, subir bastante. Aço, eu falo a demanda da China e isso afetar empresas brasileiras aqui também, né? Afetar positivamente. Os juros da China estão ao inverso do resto do mundo. Então, agora a gente vê que ela está fazendo um incentivo econômico. Uhum. Isso pode nos afetar positivamente? A gente acha que sim, só que no meio do caminho você tem uma recessão vindo. E a China, ela está com um problema para entregar crescimento. Está com a política Covid-0, isso tem impactado um pouco o PIB, tem impactado um pouco também, né, a dinâmica de crescimento deles. Então, a China é a maior consumidora de aço e minério de ferro, né? Então a gente está um pouco cauteloso por causa disso, mas os níveis que, por exemplo, de algumas empresas de mineradoras, a gente até acha que pode ser interessante sim fazer alguma aposta. Indo para as perguntas finais já, Felipe, para os investidores que agora estão com medo, a taxa de juros está muito alta, você falou que renda fixa tirar da carteira é quase impossível, né? Tem que aproveitar esse momento, mas também é um momento de comprar empresas que estão baratas, né? Que dica final aí que tu daria para esses investidores que estão talvez entrando agora até na renda variável e para aqueles que estão sofrendo toda essa queda também, né? E como que eles podem procurar também no site da Vinland, né, um contato com vocês para conseguir entender um pouquinho melhor o trabalho de vocês e futuramente até poder virar cliente, né? Legal, cara. Pô, essa pergunta é interessante porque a maneira como que eu vejo, cara, e a maneira como que eu faço para mim é sempre procurar uma diversificação, cara, de portfólio. Não colocar todos os ovos numa cesta só, né? Então eu sou um cara que eu gosto de diversificar bastante. Procurar bons fundos, né? Procure bons fundos que um se complementam com o outro, né? Talvez um long only com um cara mais macro, né? De stock picking, para que funcione uma hora que o cenário está mais para macro, economia, e outro um pouco mais para micro. Então eu gosto sempre de montar, né? Eu acho que assim, o asset allocation e as escolhas dos ativos e das classes de ativo, ela é extremamente importante, né, para um cliente ter uma carteira ponderada e diversificada para enfrentar qualquer cenário. Essa que é a realidade, né? Então, se todo mundo soubesse, né, assim, graças a Deus que tem vocês aí fazendo essa educação financeira aí para o povo, mas todo mundo entendesse o benefício, né, de ter uma carteira diversificada, você não ficar mexendo muito, né, ficar tirando a carteira que nem maluco, né, e você acaba se defendendo de movimentos e também capturando movimentos por você entender
essa diversificação. Então, cara, assim, se o cara tem propensão a tomar risco, é óbvio que o cara vai comprar a bolsa a 96 e a 120, é melhor comprar a 96, né? Então compra um pouquinho, faz ali, né, bota um caixa, não bota tudo de uma vez, espera um pouco, compra um fundo que você goste da administração do cara, porque o cara vai estar o dia inteiro ali, né, escolhendo ações, investigando, fazendo análise, né, coisa que às vezes ninguém tem tempo para fazer isso, pessoa física. Então escolha o fundo, delegue, né, essa escolha das ações para um gestor. Então, eu acho que assim, tem visão a longo prazo, tem um pouco de apetite para risco. Acho que, né, o americano entende muito bem isso, de fazer, né, o reinvestimento dentro das ações, investir em dividendos, viver de dividendos, de equities. Então, assim, a gente está aprendendo isso ainda aqui. Até outro dia desse eram 500 mil só CPFs na bolsa, hoje são mais de 5 milhões. Então, assim, o negócio está tomando uma proporção maior agora. Então, é importante que vocês eduquem mesmo, continuem educando o povo. Parabéns pelo trabalho aí. Muito obrigado, Felipe. Felipe, agradeço também a tua presença aqui. Agradeço por mais um podcast gravado. Valeu, obrigado a vocês da Avel aí, viu? Valeu mesmo, obrigado aí. Muito obrigado, Felipe. Valeu pela parceria aí. Esse foi mais um Avelcast, também vai estar disponível lá no Avel Play. Nos acompanhem, um grande abraço.